Rapaziada, tudo bem? Chegando mais um Potter Entrevista. O Potter Entrevista para o Warren Brasil. A Warren tá com a gente. Muito obrigado, rapaziada. Warren, para quem não sabe, bom, a Warren é uma empresa, né, que manuseia com o teu dinheiro. Ela investe o teu dinheiro. Tu vai entrar lá no site da Warren, tu vai baixar o aplicativo da Warren e assim tu vai ser um cliente Warren, certo? Tu vai estar... eles vão estar lidando. Tu vai lá e vai montar por exemplo assim, eu quero montar um plano de 30 anos para pagar a faculdade do meu filho no futuro. Vai lá e vai montar, eu quero ser um cara bem conservador. Beleza. Tu informou isso pra eles de uma maneira muito fácil no aplicativo, vai colocar grana, investimento você sabe é tipo uma conta de luz, uma conta de água, tentar colocar todo mês ali para aquele investimento cada vez ser maior e essa grana ser bem manuseada e assim você vai crescer. A Warren é uma corretora digital, né, onde a pessoa tem essa agilidade que precisa para investir. Melhor até que nos bancos. Aliás, fiscalizada pela Anbima, CVM e Banco Central, certo? A Warren trabalha sem conflito de interesses. A taxa de 0,5% ao ano sobre o total investido para fazer a gestão ativa desse portfólio aí que você está colocando lá. E que esse valor é em média, tá? Só para informar, esse valor em média é 4 vezes menor do que bancos e outras corretoras. 100% digital, tá? O teu lidar ali é barbada. Baixa lá, procura na sua lojinha de aplicativos Warren, se escreve W-A-R-R-E-N, N de nariz. Bom, a gente tá perguntando se Deus existe. E a gente queria falar um bom tempo com um médico, com um especialista, com alguém que está na área. E aí, bem pertinho da gente, além de pertinho, falante da língua portuguesa, e um senhor top mundial, digamos assim, em cirurgia de pulmão e mais um monte de área. A gente está muito feliz de poder ligar agora para o senhor José de Jesus Peixoto Camargo. Você deve ter ele deve ter te consultado, ou você deve, acho que a maioria das pessoas aqui, ter lido algum livro, porque ele é um best-seller. Então a gente vai ligar agora para o mundialmente famoso Dr. JJ Camargo. Doutor, sim. Potter falando, tudo bem? Podemos começar a conversa? Sim. Bom, doutor, primeiro a gente agradece muito a sua aceitação, digamos assim, do convite. E também a gente vai fazer feliz muita gente que pediu para eu ligar para o senhor para conversar sobre esse assunto, para falar sobre, né, esse ser maior, se ele existe ou não existe. Mas o mais interessante, doutor, é que eu queria... As pessoas que lidam com a medicina e que lidam com o começo e o final da vida, elas têm percepções diferentes, assim, né? Eu lembro que uma vez alguém me disse que por isso que tem muitos médicos escritores, porque eles conseguem viver diariamente com situações extremas para muitas pessoas. É mais ou menos por aí essa pessoa que me disse está certa? É por isso que vocês escrevem? Eu acho que a vivência com o paciente é uma vivência privilegiada, porque a pessoa doente, ela é, por definição, autêntica. Eu posso, saudável, eu posso me esforçar para impressionar o jornalista, eu posso impressionar o advogado, o arquiteto. Agora, se eu tenho medo de morrer, eu não tenho tempo nem ânimo para impressionar ninguém, porque eu estou apavorado. E o medo é um grande responsável pela autenticidade. Conviver com pessoas autenticadas pelo medo dá ao médico o privilégio de conhecer profundamente pessoas com pouco tempo de convívio. E isso é uma riqueza de relação, porque as doenças se repetem. As doenças, depois de um tempo, ficam muito chatas, muito monótonas. Mas o dono da doença é sempre diferente e a reação dele à doença é individual. Eu imagino que o senhor deve lidar muito, de alguma forma, com a religião nos tratamentos, não como, obviamente, cura, mas como sei lá, às vezes um placebo, às vezes a fé ajudando realmente no processo. Como é que o senhor enxerga isso quando vem os pacientes com essa carga religiosa, às vezes muito fraca, às vezes inexistente e às vezes bem forte? Como é que o senhor lida na sua profissão com isso? A primeira coisa que é importante é o quanto o indivíduo considera que a religião possa ajudá-lo. E isso é variável. Tem pessoas que são de fato devotas
E isso transparece na primeira conversa. E tem pessoas em que a expressão da necessidade religiosa é simplesmente a ilustração do medo. E a doença é uma ameaça de morte de qualquer tipo, é talvez o fator mais anti-ateu. O ateísmo do paciente é uma prova de resistência fantástica, né? Eu gosto muito de uma discussão do Milor, que ele coloca assim: você é ateu? É? Já ficou doente? Já? E continua ateu? Então você é ateu. Porque a ameaça da morte faz com que as pessoas se sintam, vamos dizer, obrigadas a buscar todas as formas de sustentação emocional e espiritual que estejam disponíveis. E eu acho que nada melhor do que a religião nesse aspecto, porque ela está ao alcance da mão, é fácil de se chegar lá, não tem discriminações, não tem testes para a seleção dos fiéis, e o custo pode ser zero, de modo que parece uma oferta muito generosa, o apelo religioso para quem está ameaçado de morte. E como é que ele lidar com os limites? Eu digo assim, agora eu vou pegar uma pessoa que é bem religiosa, que acredita muito que é uma força superior, uma força superior que vai ajudar muito mais que o senhor, que é um especialista, por exemplo, na área em lidar ali. Como é que o senhor lida com essa disputa, digamos assim? Eu não sou uma pessoa religiosa, eu me classificaria como um agnóstico, mas eu aprendi uma coisa muito importante na relação com pacientes durante essas 4 décadas de atividade médica. O médico tem que respeitar a tendência religiosa e considerá-la autêntica sempre, até que ele seja eventualmente fraudado pelo mau caratismo de um determinado paciente. Mas ele tem que acreditar na crença do paciente, porque esse é o limite estabelecido pela vontade de quem está doente. Eu não tenho nenhum direito de duvidar da sua capacidade de crer. E quando a gente tem um paciente de caráter duvidoso, é muito frequente que a manifestação de religiosidade seja falsa. E na primeira oportunidade você descobre quem de fato ele é. Eu tive uma experiência interessante, Potter, com um maestro de uma orquestra sinfônica de uma grande capital do Nordeste. Ele veio se operar com câncer de pulmão. Choramos abraçados, ele era um tipo muito carinhoso. Na noite anterior à cirurgia, com apelo de que eu não o deixasse morrer, 49 anos, carreira ascendente, 2 filhos pequenos. E a cirurgia foi uma cirurgia muito difícil, porque ele tinha um tumor do pulmão, e quando eu descolei o tumor da coluna vertebral, ficou uma placa de tumor na vértebra. Isso é incurabilidade. Isso é ressecção incompleta em câncer de qualquer lugar. Não tem solução, não tem como nem paliar isso, não tem solução. E eu fiz uma cirurgia de alta complexidade. Eu ressequei metade da vértebra para ter o que a gente chama de margem livre da borda do tumor. E fiz um enxerto com osso de uma costela e ele teve uma evolução muito boa. Aí fez revisões semestrais, depois anuais, até o 5º ano. Depois ele recebia e-mail na data do aniversário da cirurgia, do que ele chamou de ressurreição. E depois falta de notícias, o que é sempre muito bom quando passa um tempo mostrando que a pessoa de fato curou. No ano passado, eu recebi um link de uma entrevista que ele deu numa subsidiária da Globo, na capital onde ele vive, em que ele conta para a repórter como tinha sido dramática a experiência de ter um câncer de pulmão 15 anos antes. E tinha sido uma experiência devastadora. E ele estava convencido que ele tinha sobrevivido por 2 fatores. Primeiro, o amor incondicional da esposa, que lhe apoiara incondicionalmente em todas as circunstâncias e fora o seu grande alento. E, em segundo, pela enorme vontade de viver que ele tinha, que lhe fez recorrer a todas as terapias alternativas, incluindo a babosa e o cogumelo do sol. Você acredita que o filho da mãe não foi capaz de dizer que tinha sido operado? Eu não queria que ele não precisava dizer que ele tinha atravessado o país para se operar com o Dr. Camargo, mas ele tinha obrigação social de dizer que tinha sido operado.
Porque tu imagina o desserviço para pessoas menos ilustradas, ouvindo essa história, vão provavelmente perder a chance de cura de doenças curáveis, intoxicados de babosa e cogumelo do sol, porque o nosso maestro contou uma experiência bem sucedida com essa combinação de vontade de viver com drogas completamente inócuas para câncer. Então, isso é uma prova de que, primeiro, que as pessoas ficam muito gratas, essa gratidão se dilui ao longo do tempo, né? Eu tenho uma convicção de que favores e coisas, ajudas, elas são esquecidas, dispersas assim na proporção de 20% ao ano. Da onde eu tirei esse número? Da observação de que a cada 5 anos os agradecidos do Natal são substituídos por agradecidos novos. E a capacidade de agradecer também se dilui no tempo. Tem um pouco... Por favor, complete. Mas o comportamento humano nesse aspecto é completamente imprevisível e fascinante. Eu acho que as pessoas imprevisíveis são as pessoas fascinantes. Doutor, a gente está discutindo há bastante tempo já aqui com bastante pessoas, né, se Deus existe ou não, e aí tem várias e várias explicações, tipo, vamos lá, depende em que época da história da humanidade ele existe ou ele não existe, tem explicações para isso. E geralmente, quando Deus existe, Deus é uma força muito grande, é uma força de criação, uma força de fim, tipo assim, foi ele que tirou a vida da minha mãe, o médico, o senhor acabou de relatar algo que essa pessoa se desligaria, não estaria mais aqui. O médico se sente um pouco desse Deus, dei uma caricatura, obviamente, para Deus, mas o médico que lida diretamente com isso, como o senhor lida, ele se sente um pouco, assim, algo superior no caso de poder encontrar, pelo menos não abreviar a vida, né? Fazer com que ela continue um fluxo um pouquinho mais tarde ainda? Sabe que essa é uma pergunta recorrente, né? Imagino. Especialmente em relação aos cirurgiões, que são os médicos que têm uma maior interação com a morte, né, em múltiplas situações. Uma pergunta recorrente é se eu alguma vez, em algum momento, senti a presença de Deus, né? Eu tenho um jeito um pouco diferente de rezar, mas eu me lembro de uma entrevista do Paulo Niemeyer, que é um dos mais importantes neurocirurgiões do país, que numa entrevista foi perguntado se ele se sentia um pouco Deus, ele disse, olha, eu acredito que Deus existe, porque eu faço às vezes cirurgia de 7, 8 horas, alto risco, iminência de morte, e qualquer tropeço é fatal, e termina a cirurgia, sai no corredor, encontra a família, como é que foi, doutor? Foi tudo bem, a família diz, graças a Deus. Quer dizer, eu preciso acreditar, ele me disse, né? Eu preciso acreditar com essa evidência de que onde está a força maior do ponto de vista da família? Em Deus. Né? Eu tenho uma maneira de rezar mais prosaica, assim. Eu, mais uma vez, me vi pensando, ver se me ajuda, né? Não vai me sacanear agora. Mas eu não sou capaz de rezas muito, muito convencionais, né? Eu tenho uma formação da infância católica, eu segui todos os rituais da formação do menino católico, mas depois não deu muito certo. Eu fui sacristão durante 3 semanas. A minha madrinha me disse que eu achava que o vestido de sacristão parecia um príncipe, mas o principado durou muito pouco. Porque eu tinha descoberto o paladar agradável que tem a hóstia, e eu sou muito pouco tolerante a jejuns prolongados. Então, um dia eu fui surpreendido comendo um punhado de hóstias. E aquilo provocou um rebuliço, e eu fui demitido da função de sacristão, e eu lembro que a acusação mais grave é que as hóstias eram consagradas. E no apuro, eu argumentei que eu não sabia que elas eram consagradas porque o gosto me pareceu igual. E essa frase só irritou mais o padre. Isso em Vacaria? Em Vacaria. Eu comecei a me afastar um pouco da religião em função disso. Continuava indo à missa por uma razão muito menos nobre, que era assim, uma cidade pequena como Vacaria, a missa das 10 no domingo é um point da juventude, né? E muitos jovens que casaram naquela catedral conheceram a sua cara metade na missa das 10 do domingo. Mas aí eu já tinha... O viés tinha desencantado o meu catolicismo. E
Quando eu comecei a trabalhar como cirurgião, eu convivi com pessoas que me assustavam por ateus. O ateísmo escandaloso sempre me assustou. Eu tinha algum medo, assim, atávico, de que, quem sabe, um castigo daqueles que pune todos os circundantes, né? O meu mestre era um ateu, confesso, o Ivan Faria Corrêa, e eu lembro de uma vez que nós íamos operar uma criança, e a mãe se abraçou nele, desesperada, e disse: doutor, que lhe proteja, e começou a fazer um cortejo de santos. Então, é São Pedro, Santo Antônio, São Miguel, São João. Quando eu estava no 10º santo, ele disse: pode parar, porque não tem roupa para todo mundo. Eu senti um arrepio, assim, meu Deus, se tem alguma coisa errada, está na cara que isso é castigo. Mas esse destemor de assumir ateísmo, isso sempre me assustou. Eu, por outro lado, sempre tive um fascínio por igreja, sabe? Eu, quando voltei da Clínica Maio, tinha um convite para continuar, eu sofri muito na decisão, que durou 3 meses, eu tinha para responder se voltava ou não voltava. Foi quando eu me descobri um aborígene assim, intratável, porque eu tinha saudade de coisas de Porto Alegre que eu não podia transportar, né? Eu tinha saudade do cheiro da cidade, eu tinha saudade de um sebo que tinha ali na Marechal Floriano, na livraria Aurora, que tinha um monte de livros à minha espera. Eu tinha saudade da sensação de insuflação do peito quando eu entrava no Estádio Olímpico num dia de decisão, e eu tinha saudade da Santa Casa, onde eu sempre senti uma sensação tão confortável, assim, de paz. Eu tenho, quando eu viajo muito, eu tenho um fascínio por igrejas, né? Que tipo de vínculo isso estabelece com a fé? Eu não sei, pode ser uma coisa muito precária, mas é uma forma curiosa de me relacionar com essa ideia da transcendência, né? Eu acho isso uma coisa que merecia ser estudado se eu tivesse mais paciência para o assunto. Eu acho que o que é importante quando a gente fala se Deus existe, e eu fiquei ouvindo as entrevistas que você me passou e achei todas muito boas e inteligentes, é que, no fundo, eu acho que foi o Davi que chamou a atenção de que a discussão se Deus existe ou não existe é a prova da prepotência do homem, né? Que negou a frase do Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e trata de criar um Deus à sua imagem, né? E principalmente adequado às suas conveniências. Eu acho que tem muita hipocrisia na relação do homem com a igreja, e talvez a relação mais sincera seja do homem doente com a igreja. O homem doente, ele merece respeito porque ele está numa situação de susto tão grande, e tudo que ele produz de manifestação me parece muito mais sincero. O senhor certamente deve ter várias histórias de pacientes, principalmente pacientes pós-cirurgia, e a gente tem relatos: eu enxerguei uma luz e voltei, eu vi alguma coisa e voltei. Vamos pegar agora, eu não quero fazer a dicotomia ciência e Deus, mas vamos pegar um pouquinho explicações mais científicas, o que acontece na cabeça de alguém, o que acontece com os neurônios de alguém, quando está naquele processo ali pseudo-desligado, né, para vocês terem calma para poder trabalhar, abrir todo o corpo e fazer o que tem que fazer, a limpeza que tem que fazer, a retirada de um tumor. Que tipos de relatos o senhor já ouviu de pacientes depois desse processo? Eu acho que os relatos são muito mais terrenos do que espirituais. As pessoas, na verdade, elas têm uma fantasia da possibilidade de morrer e elas seguramente fantasiam muito, descrevendo coisas que são incompatíveis com o momento que ela viveu. Paciente que disse: doutor, eu tenho certeza que meu coração parou porque eu vi uma luz num túnel. Enfim, mas o coração dele não parou, né? Ele tinha, alguém disse, ou ele soube, ou alguém fofocou que ele pudesse ter parado. Não tendo parado, ele tinha a história pronta para se a parada cardíaca tivesse sido verdadeira, né? Eu acho que a relação dos pacientes com a doença e o quanto eles se servem da religião como forma de proteção e de refúgio, ela depende de uma equação muito mais simples, muito mais terráquea, que é amor para dar, amor para receber, né?
Eu estava dando aula sobre transplante de pulmão hoje, e agora há pouco, e eu estava explicando para os alunos que a gente sabe de critérios muito quase matemáticos de quanto vai viver uma pessoa a partir de um determinado momento da sua doença progressiva. E alguns pacientes ultrapassam de longe esse limite, né? E você vai ver o que ele tem de diferente. Ele tem de diferente uma vontade imbatível de viver, porque ele tem um amor para consertar, ele tem um amor para se entregar. É uma equação simples, amor para dar, amor para receber. Não tem, as pessoas morrem. E alguns pacientes, e eu já vivi essa situação que eu acho muito forte, que é o indivíduo confessar que ele não tem interesse de continuar vivendo, porque ele claramente está querendo se livrar de uma vida da qual ele não teve coragem de fugir pelo suicídio, através de uma doença que não vai significar culpa nenhuma, é uma causa natural. E aí eles olham para o doutor que está propondo todas as coisas que ele deve fazer para ser transplantado, para continuar com essa vida que ele gostaria tanto de interromper, né? Eu tive um paciente que eu adoro, ele é uma figura maravilhosa. Ele ficou 2 anos e meio na lista, e quando ele foi transplantado ele estava pele e osso e tinha dobrado o tempo estimado de sobrevida sem transplante. Cada vez que ele entrava no UTI, mais uma crise, dessa vez ele não vai sair, e ele saía. Aí ele finalmente foi transplantado, e o dia que ele teve alta, eu disse, olha, hoje eu tenho que te perguntar uma coisa que estava me incomodando há um tempo e eu preciso da resposta. Da onde você tira essa força para continuar vivendo contra todos os marcadores de sobrevida? Ele me disse, doutor, então eu tenho que lhe confessar que a Ana Maria me disse que se eu não morresse, ela esperava por mim o quanto fosse necessário. E ninguém sabia da Ana Maria. Era um segredo amoroso dele, que serviu para mantê-lo vivo contra todas as projeções. Eu confio muito mais nessas coisas do que de visões celestiais e tal. Quando o senhor fala que é agnóstico, seria essa força maior, esse amor, isso que dá essa vontade, que dá essa gana, que dá essa vontade de continuar aqui, é mais ou menos por aí? Tenta me explicar um pouquinho melhor o que é para um médico consagrado como o senhor, esse agnosticismo. Bom, eu me considero um agnóstico e tenho um grande medo que alguém algum dia possa provar, por exemplo, que Deus não existe. E seria uma tragédia, né? Porque o ser humano é tão frágil, ele está sempre dependendo de âncoras emocionais tão frouxas, que ele precisa de alguma coisa além do que ele consegue tocar para se sentir de alguma maneira ancorado de uma forma mais protetora, né? Quer dizer, se alguém dissesse, olha, está provado que Deus não existe, eu acho que era uma tragédia inominável. Mas o comportamento das pessoas nessa condição, ela é tão imprevisível que faz a nossa relação com os pacientes uma das coisas mais excitantes do ponto de vista de desenvolvimento pessoal, porque nós estamos sempre convivendo com pessoas capazes de nos surpreender. E isso é o que cada um tem dentro de si, né? Tu imagina se a gente tivesse uma população de pacientes idênticos. Seria insuportável ser médico. E cada um buscando de um jeito se fortalecer para enfrentar dificuldades reais ou às vezes fantasiosas, é que faz o exercício da medicina tão maravilhoso do meu ponto de vista. Eu acho que o médico tem uma chance inigualável de ser feliz se ele gostar do que ele faça. Porque se ele gosta do que faz, ele vai se oferecer a uma relação afetiva muito intensa, inigualável em outras profissões, e ele vai crescer individualmente com essa interação. O paciente é um livro a ensinar em cada circunstância. E eles acabam muitas vezes colocando o médico num pedestal que é uma forma de torná-lo um pouco mais divino para engrandecer a sua dependência do médico. E eu já vivi situações curiosas. Assim, um dia eu estava no consultório e entrou uma velhinha italiana com uma bochecha muito vermelha e me disse, me dá a sua mão. Aí eu dei uma mão, ela disse, me dá a outra, porque eu não sei qual das duas vai ser mais importante na cirurgia que você vai fazer amanhã no meu querido neto Vilmar.
Aí ela beijou a palma das mãos, eu dei as mãos de medo que ela fosse parte de uma divindade e fosse trazer algum problema, sendo como eu não tô afim de brigar com divindade nenhuma, dei a outra mão. E ela beijou a palma das duas mãos e me disse o seguinte: já fiz a minha parte, agora vê se capricha. São anos de conhecimento em beijar a mão e aquilo ali transformar numa coisa maravilhosa. Doutor, Sem dúvida. milagre. A palavra meio que cola em algo religioso, né? Algo, sei lá, pode usar aí o adjetivo que quiser, celestial, alguma coisa diferente que foge de uma explicação lógica, digamos assim. Teve todas essas décadas de vida algum momento que a sua medicina tá no limite da medicina, a gente tá no limite da ciência, e aí não dava mais, e aí acontecia algo que seria um milagre? Bom, que milagre deve existir? Deve. Não. Parece que precisa 2 milagres para que uma pessoa seja santificada, né? Ou 3. Quer dizer, e considerando a quantidade de santos, eu posso argumentar por aí que milagre existe, até deve ser significativo a frequência. Eu nunca tive a participação, presenciei, eu acompanhei um milagre verdadeiro. A minha formação toda foi muito dirigida para a ciência, onde a fé é dispensável, né? Ela prescinde da fé, a ciência. E eu não tive a oportunidade, não sei se isso talvez seja uma pobreza de espírito, de presenciar ou coparticipar de um milagre. Não. As coisas todas são, de alguma maneira, explicáveis e dentro dos conceitos científicos. Eu já ouvi muita história, mas as pessoas que creem, e o problema todo é crer. Se você crê, você não consegue ser demovido da sua crença com racionalização, né? Eu recebi um jovem que veio do Brasil Central ali, que trabalhava numa mina de pedras preciosas e tal, e destruiu os pulmões com inalação de pedra. É uma doença muito nacional essa. Nós temos muita silicose no Brasil, e eu recebo muito desses pacientes para transplantar. E ele tinha uma enorme cicatriz nas costas, que inclusive formou um queloide e tal. E eu perguntei: você foi operado? Ele disse: não, eu fiz uma cirurgia espacial. Puxa, o cara deu uma facada nas costas do magro, né? E eu disse, aí eu debochei e disse: e isso melhorou alguma coisa? Ele me disse: nunca mais tive febre. Quer dizer, a determinação dele era ilustrar com sucesso, né? E eu não havia nada que eu pudesse dizer para demovê-lo da conquista e para justificar aquela verdadeira agressão, né? Aquilo num país civilizado, tu chama o pai de santo e lê os direitos dele, porque aquilo é uma agressão, né? Mas as pessoas de alguma maneira se sentem apoiadas e tal, né? E por outro lado, muitas vezes a documentação do milagre é falha, né? Tem muitas coisas na literatura religiosa de santos que foram, cuja coroação foi considerada fraudulenta, né? Eu tenho uma ligação muito clara com a religião como forma de expressão de generosidade. Eu tenho ojeriza aos muitos religiosos que estão sempre indisponíveis para qualquer tipo de voluntariado. Eu acho que isso é uma divisória no caráter das pessoas, né? Eu tenho um constrangimento de assumir que eu demorei muito tempo para descobrir Madre Teresa de Calcutá, que é a minha referência em religião hoje, porque ela considerava que não existe religião, não existe religiosidade verdadeira fora da generosidade. E ela, várias vezes, ela confessou que teve questionado a sua fé quando alguma coisa era inexplicável na falta de generosidade. Eu descobri a Madre Teresa em 93. Ela tinha sido Nobel da Paz em 79, morreu em 97. Eu descobri a Madre Teresa pouco tempo antes dela morrer. E ela tem uma história, Potter, que eu não sei se tu conhece. Ela participou daquele National Breakfast Prayer, que é um banquete anual, que é sempre realizado na terceira quinta-feira de fevereiro, no salão gigante do Hilton Hotel
em Washington. É um banquete para 3.500 pessoas. Dessa cerimônia participam pessoas de inúmeros países, das mais variadas religiões, formações étnicas. E ela falam duas pessoas, o presidente americano do momento e um convidado. E o charme da festa é não conhecer o convidado até o momento que ele é chamado para ir ao pódio. E em 94, ela era convidada. Quando ela foi chamada, ela tinha sido instruída para fazer uma fala conciliadora, porque a conciliação das múltiplas formas de religião era o tema central desse encontro. E ela começou bem. Lá pelas tantas, ela disse: quantos dos senhores acreditam em Deus? Aí todo mundo levantou a mão, metade provavelmente porque acreditava mesmo, a outra metade porque não queria ser taxado de ateu. E ela disse: que bom, então estamos entre religiosos, e isso é uma coisa muito boa. Porque aí me remete à segunda pergunta. Quando eu cheguei nesse maravilhoso hotel, eu encontrei uma senhora com 3 crianças pobres na escadaria. Quantos dos senhores pararam para socorrê-la? Ninguém, né? Constrangimento total. Ela disse: então isso me remete à terceira pergunta. Como é que os senhores acreditam num Deus que não vê, se vocês não enxergam o sofrimento do seu irmão que está a 2 passos de você? Eu não acho que isso é uma coisa corajosa. Essa mulher era fantástica, colocando as coisas do jeito que significava. Religião só tem sentido se ela for expressão de generosidade. Tem uma história dela que ela participou de do apoio a um leprosário, e ela estava lavando as pernas de um paciente com lepra, e um grande empresário milionário texano estava visitando esse hospital, pensando em fazer uma doação. Ele assistiu a madre lavando as pernas do leproso e disse: eu não faria isso por $1 milhão. E ela disse: eu também não. Eu acho que é uma visão que beleza, muito conveniente de o que a gente pode fazer para dar um sentido à vida através da capacidade de ajudar os outros. A gente falou, o senhor está falando de generosidade, e nessa temporada a gente está falando muito de Deus, e Deus, a palavra vida parece mais, né? Porque como é que é a nossa conjugação com Ele na vida. O senhor, como a gente estava falando antes, lida com a morte todos os dias. Tem ateu, tem um cara agnóstico, tem uma cristã, tem um islâmico, tem um budista, tem um monte de gente aqui te escutando agora. O que é a morte? Eu acho que a morte representa para cada um uma forma diferente de encerramento. Tem pessoas que morrem em paz. Tem pessoas que morrem extremamente agressivos, porque isso é uma coisa que eu aprendi. Nós morremos exatamente do jeito que vivemos. Não dá para viver de um jeito e morrer de outro. E uma coisa muito didática para conviver com as pessoas que estão moribundas é entender do que se pode falar com quem está à beira da morte. E é uma diferença crucial com a maioria dos atendimentos médicos, em que você está falando com indivíduos que estão vivendo a possibilidade de recuperação, estão vivendo encruzilhadas em que eles têm que tomar várias decisões, e o médico aí é um técnico que ajuda a tomar a melhor decisão, e o paciente que chegou no fim da vida. Eu acho que a melhor imagem do fim da vida, Potter, é um muro. Não tem mais encruzilhada, você chegou no muro. É um muro que é tão alto que você não consegue transpor, e tão longo que você não consegue contornar, então é o muro. E com o que você fala? O que você vai falar com alguém que está na beira do muro? Você não tem mais futuro, você não tem mais projeção, você não tem expectativa. Você só pode falar do muro para trás. Ou seja, você pode recapitular. Você pode ajudar o indivíduo a morrer em paz, fazendo, por exemplo, que ele tenha acesso às pessoas com quem ele gostaria de perdoar ou ser perdoado. Isso é um papel médico maravilhoso, maravilhoso. E é a base dos chamados cuidados paliativos, né? Que é responsável pelo cuidado de um monte de gente.
Você sabia que esse ano deve morrer no Brasil 1.200.000 pessoas? E quase 1 milhão dessas pessoas morrerão de morte anunciada. São os pacientes com câncer, os pacientes com cardiopatia grave, os pacientes com doença degenerativa. E quem é que cuida dessas pessoas? De que essas pessoas se alimentam espiritualmente na iminência da morte? Elas se alimentam de reconciliação, elas se alimentam de muito de perdão, né? E o médico é uma pessoa que tem que dar dignidade aos últimos dias para que ele não sofra, por exemplo, dor. A dor física é uma injustiça para quem está vivendo os seus últimos instantes, né? Mas também tem uma assistência médica do lado espiritual e aí aparece muito a necessidade de perdão. Eu convivo muito com isso e acho que ensinar os jovens a conversar com o paciente moribundo é uma das responsabilidades do professor. Um dia desse eu entrei na enfermaria para ver um paciente e a nossa rotina é assim, eu vou com um estudante ao quarto de um paciente e eu faço um resumo do caso. E aí eu disse que o Miguel era um paciente de 57 anos, tinha um câncer de esôfago que invadia a coluna, estava em fase terminal, sentindo muita dor e que nós íamos vê-lo. Aí um estudante perguntou se esse coitado ainda estava consciente. Quando eu disse que sim, 3 dos 5 recuaram. Não, eu não quero vê-lo, eu não quero conhecer esse paciente e tal. Quer dizer, não tinha estrutura emocional para isso. E uma menina me disse, doutor, eu não quero lá porque eu tenho muita facilidade de chorar e se eu chorar na frente dele isso vai piorar muito a condição emocional. Voltamos e eu expliquei para eles então que a doença é uma abstração da realidade, né? A doença está nos livros, ela está nos laudos de patologia, de tomografia. A doença, visto do ponto de vista do paciente, é a expressão do sofrimento. E isso é que faz com que cada doente tenha uma forma diferente de adoecer. E quando a gente entende isso e consegue conversar com o paciente sobre o que o aflige, ou quem ele gostaria de ver, o que eu posso fazer para ajudá-lo, ele se revela, ele se expõe de uma maneira que é quase sempre muito comovente. Quando eu disse isso, ela entrou no quarto, a menina chorona essa, entrou no quarto do Miguel, e quando eu saí, eu dei uma espiada e ela estava segurando a mão dele. E aí ela disse o seguinte: vê que criatura carinhosa e criativa. Ela disse, o senhor sabe que nesse andar não tem nenhum paciente com porta-retrato, com netos tão lindos na mesa de cabeceira quanto o senhor? Aí ele deu a outra mão para ela segurar. E eu fiquei esperando que ela chorasse. Porque esse é um tipo de choro médico bom de chorar, né? E ela teria aprendido muito cedo na vida o quanto esse choro é gratificante. A gente tá chorando aqui, doutor. A gente tá chorando aqui. Queridão. A gente tá chorando aqui, de verdade. Quando eu era pequenininha, minha mãe, a gente ficava sabendo que um bebezinho de 1 ano e meio, já bonitinho, foi pra casa, engatinhou, tava caminhando já naquele andar meio bêbado e teve uma doença e morreu. E a minha mãe, muito religiosa, vinha e dizia que era Deus que tinha levado. Eu falava assim, não, aí existe uma filha da putice agora aí nessa história. Não podia levar a mãe. Tava aprendendo a andar, tava aprendendo a falar. E aí era obviamente uma doença que tinha levado. É uma coisa, vou usar a palavra da maneira bem correta, mortal. Não tô usando isso como no futebol, não tô usando mais nada. Não tem metáfora aí. Qual é a explicação, doutor? Eu sei que o senhor tem a explicação, eu sei que o senhor pode ir para a ciência, mas tenta falar com aquele Potter que tinha lá 8 anos de idade e que ficou sabendo que o vizinho perdeu o filho de 1 aninho e meio, assim. Tenta falar com aquele gurizinho de 8 anos de idade. Dentro disso que o senhor acabou de falar, desse quadro que o senhor pintou de carinho, de entender que o médico é algo também um pouco espiritual nesse momento. O que falaria para aquele menininho Potter de 8 anos de idade?
que eu estava muito irritado com Deus, porque ele não precisava ter feito isso, já que ele é o gerente de todas as coisas, né? E se é ele que decide quem é que vive, quem é que morre, essa decisão ele não vai conseguir explicar, né? Eu ficaria solidário com a indicação do Potter pequenininho, que não estava entendendo por que uma criança tinha sido punida com a morte numa fase tão inocente da vida. Sabe que na formação religiosa católica existe um conceito muito discutível de que as pessoas têm que suportar sofrimento como uma forma de agradecimento pessoal. Como se fosse uma espécie de construção da resiliência para suportar o que a vida vai trazer depois. Eu acho isso uma tolice, não tem que suportar coisa nenhuma. Nós temos que tratar de si. Nós estamos aqui basicamente para construir a possibilidade de sermos felizes. E acho que a melhor maneira de ser feliz é dando às outras pessoas que precisam da gente a oportunidade de ter uma alegria que, se não fosse a gente, eles não teriam. E essa é a minha percepção de felicidade trabalhando como médico. Eu quero que pacientes respirem bem. Eu quero que eles me agradeçam dizendo que a vida agora vai valer a pena. E eu ficar com a sensação pura, legítima, de que se eu não tivesse feito o que eu fiz, ele não provaria essa alegria. Isso terá sido a consagração de ser médico, né? Sem nenhuma soberba. Eu acho que esse esforço para contribuir para que as vidas dos pacientes ou de qualquer pessoa fiquem um pouco melhores é a busca que a gente tem que ter para justificar a nossa passagem por aqui, né? Doutor, para finalizar, a pergunta do podcast: Deus existe? Eu não sei. Eu só ficaria muito chateado se provassem que não, né? Porque tem tanta gente dependendo dessa crença e seria uma pena, seria lastimável. Volte sempre aqui. Muito obrigado pelo carinho e pelas histórias com a gente. Foi um prazer. Um abraço grande. Um abraço. Bom trabalho. Literalmente bom trabalho. Obrigado. Até mais. Este foi mais um Potter Entrevista. Rapaz, Coutinho. Carlos Couto é o homem dos áudios aqui e sempre é muito bom do choro também. Sempre é muito bom quando a gente ouve as pessoas, né? Como é bom ouvir, rapaz, como é bom ouvir. E como é bom quando a gente encontra alguém como o Dr. JJ Camargo, que conta as histórias e deixa muito claro isso pra gente. É mais um episódio de Deus Existe. A Warren tá com a gente, já falei no começo do programa, é só baixar o aplicativo, entrar no site para aplicar bem o seu dinheiro. A gente fica muito feliz de uma empresa como essa estar com a gente, de verdade, ajudando pessoas a poupar, melhor que isso, né? Ajudando pessoas a lidar bem com o dinheiro. Vai lá, coloca a grana na Warren e ela vai manejar esse dinheiro conforme o teu perfil. Se tu é um pouco mais arrojado, se tu não é tão arrojado assim, a Warren vai tratar bem a sua grana, certo? Obrigado, Warren. É só entrar em @Warren Brasil e o Potter Entrevista com a produção de Larissa Brito e com o Carlos Couto nas máquinas. Volta a qualquer momento perguntando se Deus existe.